Os Kuamis podem ser akumatizados? Bem, até agora não vimos nenhum momento na série nenhum Kuami ser akumatizado. Porém, em poucos momentos dava a entender que sim, um Kuami ele pode ter sentimentos ruins e ser akumatizado. Até porque isso em nenhum momento foi negado. Agora uma pergunta pra você. Você acha que algum Kuami como a Tiki e o Plague pode ser akumatizado? Bem, eu me chamo Hara e eu vou responder esse vídeo pra você. Então, vamos começar com o vídeo. E se inscreva no canal. Vamos falar primeiramente sobre os Kuami em si. Bem, os Kuami são seres criados do universo. No caso, eles não são exatamente só seres mágicos. Eles são ideias. Então, basicamente, quando uma ideia surge no universo e é importante, um Kuami aparece junto. Como, por exemplo, a Tiki, que é o Kuami da criação. No caso, a Tiki, ela existiu depois que a criação existiu, fazendo então ela provavelmente ser a primeira Kuami a existir. E provavelmente logo após ela existiu o Plague. Bem, isso significa então que a Tiki ela pode ser uma das Kuamis mais importantes da série, isso se não for a mais. Mas como todos nós sabemos, a série dá a entender que sim, a Tiki e o Plague são os Kuamis não só mais poderosos, como aparentemente os mais importantes. Então, sim, Kuamis não são só seres mágicos como um duende ou um gênio da lâmpada, eles são basicamente ideias. Então, não existe essa questão de um Kuami feminino ou um Kuami masculino, o que muita gente acha por causa da dublagem. Não, eles são simplesmente ideias. E bem, cada um deles tem um poder específico. No caso, a Tiki é o poder da criação, já o Oriko, o poder da sublimação e assim vai. Cada Kuami tem o seu poder. Basicamente, o poder dos Kuamis é extremamente poderoso, então, para eles usarem seus poderes com a sociedade, eles precisam de um dono de um Miraculous, no caso usando a joia mágica, para poder canalizar esse poder deles. Por isso que existe uma diferença tão grande quando o Plague usa o Cataclismo e quando o Adrian usa o Cataclismo. Vocês estão entendendo agora? Bem, resumidamente ainda não sabemos tanto sobre os Kuamis, porém, o que já foi revelado foi bem necessário. Vamos falar um pouquinho melhor sobre os poderes deles. Basicamente, a escala do poder dos Kuamis não sabemos exatamente aonde é no universo de Miraculous. Mas, por exemplo, a Tiki, apenas em alguns segundos, ela conseguiu criar um doce do tamanho do planeta Terra, ou na verdade bem maior, simplesmente bem rápido, mostrando ser bem diferente de como o talismã é usado pelo poder da Marinette. No caso, isso significa que quando um dono de um Miraculous usa um poder, o poder não é só canalizado de outra forma, como também usado de outra maneira totalmente diferente. No caso, o poder da Marinette, o talismã, não é exatamente para criar algo, mas sim para ajudar ela com alguma situação. E quando a Tiki usou seu poder, foi especificamente para criar algo, pois ela é o Kuami da criação. Isso significa que o poder do Miraculous da Joaninha pode funcionar de várias formas totalmente diferentes, entendeu agora? Basicamente esse Kuami, ele pode fazer mais coisas com esse poder do que nós imaginamos aparentemente. Assim como alguns outros Kuamis, provavelmente quando eles usam seus poderes sem um portador, provavelmente o poder vai ser bem diferente de como um dono de um Miraculous usa. Então os Kuamis são muito poderosos, então é por isso que eles não devem ser akumatizados. Bem, agora vem a pergunta, por que os Kuamis eles poderiam ser akumatizados? Vamos começar primeiramente falando sobre a Layla Rossi. Como todo mundo sabe, a Layla Rossi, ela foi uma das personagens principais da série como vilã desde a primeira temporada da série. E ela começou a ter um desenvolvimento cada vez mais importante, se aproximando mais do Gabriel Agreste, da Chloe Bourgeois e de algumas pessoas malvadas. Até que ela se formou finalmente a grande vilã da série, e nessa sexta temporada ela será a nova dona, e agora ela será a nova dona do Miraculous da Borboleta. Isso significa então que ela agora vai ser a nova vilã da série, e não sabemos exatamente quais os seus planos. Basicamente não sabemos exatamente o porquê ela quer o Miraculous da Borboleta e o que ela vai querer fazer com ele, e isso abre muitas possibilidades. Porém, uma coisa que a gente não pode negar é que a Layla Rossi é uma pessoa extremamente do mal e não pensa tanto assim nos outros, ela só quer apenas fazer o que ela gosta e que todo mundo a obedeça ou manipular as pessoas. Isso significa então que se a Layla Rossi se tornar vilã, ela com certeza vai akumatizar pessoas ou até seres mágicos sem se importar, como por exemplo os Kuamis, sim. A Layla Rossi definitivamente é esse tipo de pessoa, e eu não duvidaria muito, para eu ser sincero. A Layla Rossi ela provavelmente bolaria algum plano para tentar akumatizar um Kuami,
porém a gente não sabe exatamente como seria um Kwami ser akumatizado, pois a gente não viu nenhuma cena que dê ideia de como isso possa acontecer, se isso pode acontecer, para ser sincero. Não sabemos se um Kwami pode ser akumatizado, porém, provavelmente a gente pode ver finalmente pela primeira vez algum plano sendo usado para tentar akumatizar algum Kwami, coisa que a gente não viu até agora acontecendo na série. E bem, faz sentido isso ser feito pela Layla Rossi, pois como nós sabemos, o Gabriel Agreste não teria a capacidade de fazer isso, não porque ele é do bem, mas porque ele é extremamente burro. Agora vem a pergunta, o que aconteceria se um Kwami fosse akumatizado? Bem, primeiramente vem a pergunta, como ele seria akumatizado? Como nós sabemos, os Kwami são criaturas do bem e não existe maldade neles. Então, como um Kwami que é do bem e não sente basicamente sentimentos ruins, seria akumatizado? Bem, basicamente a gente pensava no início da série que os Kwamis eram seres puros que basicamente não sentiam raiva ou sentimentos ruins. Porém já foi confirmado que isso não é verdade. Em vários momentos já foi comprovado que os Kwamis também sentem sentimentos negativos. Por exemplo, já vimos várias cenas, por exemplo, da Tiki e do Plague tendo sentimentos bem negativos. Ou dos Kwamis furiosos com o Rockmoth, ou vamos dizer assim, o Monark. Basicamente, o que não falta é cena dos Kwamis tendo sentimentos negativos com Gabriel Agreste. Isso significa que sim, os Kwamis podem sentir sentimentos negativos, e isso basicamente já está oficializado na série. Bem, isso significa então que eles podem ser akumatizados? Bem, como eles são Kwamis e os Akumas são feitos por um Kwami, será que o poder também funciona neles? Como sabemos, o poder de alguns supervilões funcionou nos Kwamis. Quando a caçadora de Kwami tentou capturar os Kwamis, o poder dela funcionou neles. Quer dizer então que algumas magias específicas podem funcionar em algum Kwami? Mas o que aconteceria se um Kwami fosse akumatizado? Bem, eu respondo a você. Basicamente iria acontecer uma grande catástrofe. Eu nem sei dizer muito bem o que aconteceria, pois cada Kwami tem um poder totalmente diferente. E o poder dos Kwamis não foi totalmente explicado na série, principalmente o poder deles sendo usado sem nenhum portador. Então, dependendo do Kwami, na série pode tanto acontecer coisas boas ou coisas ruins. Por exemplo, pois temos alguns Kwamis que necessariamente não são ofensivos, como por exemplo o Miraculous da Águia e o Miraculous do Porco. Porém tem outros Miraculous que podem causar uma grande catástrofe, vamos ser sinceros. Então, talvez para derrotar um Kwami, provavelmente a Ladybug e o Cat Noir precisariam da ajuda de literalmente outros Kwamis para proteger o mundo. Pois basicamente um Kwami usando seu poder sem um controle seria extremamente perigoso e a gente não pode negar isso. Basicamente a Layla, como é uma grande manipuladora, ela poderia criar uma situação para tentar manipular algum Kwami específico, pois é o que a Layla mais sabe fazer, manipular pessoas. Simplesmente ela poderia criar uma situação para um Kwami ficar muito furioso e quem sabe ela akumatizar ele, porém não sabemos exatamente como ela faria isso, mas como estamos falando da Layla Rossi e como sabemos que os Kwamis, mesmo sendo extremamente inteligentes, eles também são bem inocentes, isso não seria impossível de acontecer. Uma forma de como a Crisálida pode fazer isso é até com um próprio akumatizado. Como eu falei, o poder de alguns akumatizados funciona em Kwamis, como o da Caçadora dos Miraculos. Isso significa então, a Layla Rossi poderia criar um akumatizado que transformasse um Kwami em um vilão. Não necessariamente akumatizasse ele, mas transformasse ele em um vilão. E isso não seria impossível de acontecer. Bem, outra coisa que poderia também acontecer seria um Kwami ficar com raiva de um dos seus donos dos Miraculos. A Marinette deu seus Miraculos para muita gente e alguns desses donos de Miraculos são meio inconsistentes e inexperientes. Quem sabe algum dono de Miraculos teria uma relação ruim com o Kwami, fazendo então uma discussão ou uma briga e um desses Kwamis ficasse totalmente furioso. Será que a Layla Rossi conseguiria sentir esse sentimento e akumatizaria o Kwami? Isso não seria impossível. O único motivo do porquê a gente não teve nenhum Kwami sendo akumatizado até agora é porque os únicos Kwamis que tinham sentimentos tão ruins eram o Nuru e o Duzu. E basicamente eles eram donos do Rockmoth, então ele não precisava akumatizar eles mesmo, como o próprio Nuru, que é o Miraculous da borboleta. Bem, eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Ao que dá a entender, sim, Kwamis podem ser realmente akumatizados. Mas e aí, qual é a sua opinião? Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Eu espero você até o próximo vídeo, então até o próximo.